Explica aqui. Examinais para saber se estás aonde? Na fé, irmão. Na fé. Porque veja bem, irmão, uma coisa é você estar na igreja, outra coisa é você estar na fé. Uma coisa é você estar na religião, outra coisa é você estar em Cristo. Uma coisa é você receber rito, você ser batizado. O crente se conhece não é pela carteirinha de crente, como tem em algumas igrejas. Ah, eu já tenho minha carteirinha de crente. O crente não se conhece basicamente, não é pelo tamanho do cabelo, nem a saia que vai ao calcanhar. O crente não é conhecido basicamente por causa da denominação da qual ele faz parte. E nem tão pouco por causa do sentimento. Ah, eu sinto que eu sou crente. Eu sinto. O diabo também sente que tem fé, né? Tem muita gente que está na igreja, mas não está na fé. Porque nunca se analisou de fato e de verdade. Então, examinai-vos para ver se estáis na fé, porque tem muita gente equivocada, como disse, pensando que está na fé, pensando que está em Cristo, sem estar. De nada vale você estar na igreja, se você não estiver em Cristo. Se o Evangelho não estiver em você, se você não estiver verdadeiramente na fé, isso é que importa. Então, meus amados, veja bem. Quando você vai ao médico suspeitando de alguma coisa, o médico passa vários exames. Faça de conta que eu sou médico. De certa forma, nós como pastores não deixamos de ser, né? Uma espécie de médico da alma. Se você viesse para mim, eu passaria alguns exames para cada um. Eu destacaria pelo menos 4 a 5 exames básicos para você analisar se você está na fé. O primeiro seria o exame da vida. O exame da vida tem a ver com testemunho, tem a ver com a forma como se vive, tem a ver com o procedimento, com aquilo que você faz. Porque na Bíblia está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você foi liberto do vício, foi liberto da cachaça, da imoralidade, da pornografia, do palavreado chulo, do vestimenta imoral. Você foi liberto dessas coisas? A Bíblia diz: se alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Existe em você uma nova maneira de agir, uma nova maneira de falar, uma nova maneira de pensar. Isso revela muito sobre se uma pessoa está na fé, a forma como a pessoa vive, o modo como ela se comporta. Porque eu não acredito em pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem servos de Deus, mas a vida não muda. Há um tempo atrás eu preguei aqui, há uns meses atrás, ou foi ano passado, de uma visita que eu recebi na minha casa, de uma pessoa que dizia irmã de alguém que estava na nossa igreja, e reclamava que a pessoa depois que entrou na igreja ficou pior. Lembra que eu falei isso aqui? Brigando com os irmãos, respondendo o pai. Isso me encabulou. Por quê? Porque o que acontece quando a pessoa abraça de fato a fé é exatamente o contrário. A pessoa muda, não para pior, ela muda para melhor. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Essa pessoa não passou, depois dessa experiência, nem 2 meses na igreja caiu fora, porque provou que ela estava na igreja, mas não estava na fé. Então faça o exame da vida. A sua vida mudou? Você tem novos valores? Abraçou novos valores? Paulo disse: o que para mim era lucro, eu considerei perda, por causa da sublimidade de Jesus Cristo. Mas se seus valores continuam os mesmos, sua conversa continua a mesma, seu vestimento continua a mesma, você é desonesto no seu trabalho, você é imoral com seus colegas, não houve mudança de vida, provavelmente você não está na fé. O que as pessoas dizem a seu respeito? Elas te veem como crente? Elas te veem como servo de Deus? Um homem ou mulher de Deus? O que as pessoas dizem sobre você? Tudo isso vai constituindo o quadro que vai mostrando para você se você de fato está na fé. Esse é o exame da vida. Mas tem outro, o exame da devoção, eu diria. Tem a ver com o grau de apego que você tem às coisas de Deus. Leitura da Bíblia, a oração. Ler a Bíblia e orar pode não dizer tudo a respeito de uma pessoa, espiritualmente falando, mas diz muita coisa. Porque quando a gente lê a Bíblia, Deus fala conosco. E quando nós oramos, nós falamos com Deus. Isso requer uma certa intimidade.
E a intimidade, geralmente, acontece com aqueles que estão na fé. Porque aqueles que não estão na fé, não são muito prontos para essas coisas. O homem natural não gosta das coisas do Espírito de Deus. Que as coisas se discernem espiritualmente, como explica Paulo. Então, leitura da Bíblia para ele, oração. As pessoas que são naturais, que não são evangélicas, que não estão na fé de verdade, elas podem até ser religiosas, mas não estão na fé, elas têm a oração como a penitência. Ela vai ao padre pequei, aí o padre passa a penitência. Qual é a reza? É algo que é pesado. Tem muita gente, às vezes, até admira a palavra de Deus, mas quando elas pensam em vir à igreja para estar orando, para estar lendo a Bíblia, ela diz: Deus me livre disso, não dá para mim não, porque é muito pesado. Se explica, porque são pessoas naturais, são pessoas que não têm o Espírito de Deus, logo essas coisas pesam, sobrecarregam. Mas a gente entende esse desapego das pessoas às coisas de Deus, porque elas são naturais, elas não estão na fé. Então, quando você está na fé, você tem apego para com as coisas de Deus. A leitura da Bíblia para você não vai ser algo pesado, você vai amar. Você vai amar, orar, estar na presença de Deus. Logo, meu querido, se você está na igreja, mas você tem pavor dessas coisas, você não dá valor a essas coisas, então começa a se perguntar: será que eu estou na fé de verdade? Eu sou crente, mas a última vez que eu peguei na Bíblia foi 1 ano atrás. Eu sou crente, mas tenho até vergonha de andar com minha Bíblia. Eu sou crente, mal faço uma oração, não sei quando estou aperreado, como diz o ditado, né? Um matuto. Dá para você questionar: será que eu de fato estou na fé? Esse é o exame da devoção. Sugiro também um outro exame, que é o exame da comunhão. Esse diz respeito à postura do indivíduo relativo à igreja, à comunhão, ao encontro com os irmãos, a estar nesse espaço para adorar a Deus. Isso é importante, porque aqueles que criam estavam todos juntos, né? Em Atos dos Apóstolos, tinha tudo em comum e perseveravam na doutrina, na comunhão e no partir do pão. Isso é coisa de crente. Eles tinham prazer nessas coisas. A igreja para eles não era uma obrigação, não era uma tradição, vinha por tradição, porque a família vem, meu avô vinha, participava também. Eles iam porque tinham prazer, eles eram como aquele salmista, né? O pardal encontrou casa, a andorinha vimos, eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos. Aquele que está na fé ama a igreja. Quantas vezes a gente não ouve pessoas dentro da igreja dizer assim: é para ser crente, não é obrigado a estar dentro da igreja não. E outros dizem: eu posso ser crente em casa. Eu pergunto: se fosse para a gente ser crente em casa, que necessidade Jesus teria de criar a igreja? É claro que a igreja é muito mais do que o templo. Eu me refiro à igreja no ajuntamento do povo de Deus. Pode estar aqui ou no outro canto, mas você está congregando, você está junto, porque nós precisamos da igreja. Nós não podemos caminhar sozinhos, porque é na comunidade que a gente cresce, é na comunidade que a gente serve a Deus, é na comunidade que a gente apresenta os nossos dons para o serviço e engrandecimento do reino de Deus. Mas se alguém não tem prazer na comunidade, que fé é essa? Como eu já vi pessoas que dizem: eu me sinto melhor quando eu estou com meus amigos descrentes do mundo do que quando estou com irmãos da igreja. Eu já vi crente dizer isso. Pergunta se hoje está na igreja. Está no lugar que lhe é próprio, lá. Porque não sente prazer em estar com os irmãos que vão nos acompanhar para a eternidade. Esse é o exame da comunhão. Mas tem um outro exame, é o exame da salvação. Tem a ver com a convicção que nós temos ou não da vida eterna. Você tem certeza, irmão, que vai morar no céu? Tem certeza que se Jesus voltasse hoje, você ia subir? Tem certeza? Já vi muitos irmãos que não têm. Dizem: estamos trabalhando, né, pastor? Estamos trabalhando. Olha só, como se fosse um trabalho dele, né? O irmão se esqueceu que quem trabalha a salvação não é ele, é Jesus, né? Jesus é quem faz o sacrifício para nos possibilitar a salvação. O irmão diz: eu estou trabalhando, né?
Eu digo, estou fazendo por onde? Se eu perseverar até o fim. Eu lembro da esposa de um pastor, da igreja aí, não vou citar o nome. Ela casou com um pastor que já tem filho do outro casamento. Aí chegou para mim e disse, pastor, estou aqui muito preocupada, né? Porque tenho até medo de perder minha salvação, porque esses filhos do meu marido dão muito trabalho. E aqui e acolá eu digo umas coisas que não deveria. Ela estava com medo, né? Se estava com medo, não tinha certeza. Alguém pode não ter certeza por ignorância e ter sido ensinado errado, mas pode não ter certeza também por outra coisa, porque não está na fé. Quando eu saio para evangelizar, que encontro aquelas pessoas que são resistentes, né? Você fala, já acredito em Jesus Cristo, sou cristão. Aí eu pergunto, você tem certeza de que morrendo vai estar na presença de Deus? Tem certeza da vida eterna? Cheguei na casa de uma mulher aqui, no nosso centro da apresentação. Ela se encaixava nesse perfil que eu acabei de falar. Eu perguntei isso para ela. Disse, eu nem tenho certeza e nem o senhor também tem não. Aí eu fui explicar para ela que quando a gente acredita de verdade, a certeza é uma consequência. Não por causa do nosso mérito, mas pelo mérito de Jesus. Se Deus chegasse para você e dissesse assim, você está salvo, você ia acreditar no que Deus disse ou não? É claro que sim. A questão é que Deus diz isso na sua palavra. Quem crê em mim não enfrentará a morte, mas passou da morte para a vida. Não passarás, passou, disse Jesus, já passou. Então quem está na fé já passou da morte para a vida. E João assegurou na primeira carta, estas coisas vos escrevi, para que saibam que tem a vida eterna, a vós outros que creem no nome do Filho de Deus. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu faço boas obras, mas é porque eu creio no nome do Filho de Deus. Por isso que eu tenho a certeza. Quando a gente fala assim, o mundo fica irado. Eu encontrei uma pessoa por aí, conversando com a outra, e eu só de escuta, ela dizendo que deu vontade de dar um bufete no protestante. Porque o protestante chegou e disse para ela, eu estou salvo. É claro que eu não aconselho ninguém a estar falando assim, porque desperta a ira. Porque se você diz estou salvo, ele vai dizer, então ele está dizendo que eu sou condenado. Mas quando a pessoa diz que tem fé em Jesus Cristo, que está salvo, está sendo absolutamente correto pelas Escrituras Sagradas. E não deve estar dizendo isso aí para mostrar que é melhor do que os outros, que isso, aquilo, outro. Não, deve ser muito, eu seria muito discreto, sou muito discreto com relação a isso aí. Agora, essa certeza eu carrego, porque Jesus Cristo já me deu na sua palavra. E isso é o que atesta a minha fé. É o que prova que eu estou na fé. Porque se eu estou na fé, eu tenho a certeza. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Esse é o exame da salvação, meu irmão. Se você não tem nenhuma certeza, se você fica sempre na corda bamba, se você fica sempre com medo quando se fala da volta de Jesus Cristo, do fim do mundo, então comece a rever seus valores, viu? Comece a rever sua fé, porque tem alguma coisa errada. Olha, irmãos, eu não estou pregando essas coisas aqui para criticar quem quer que seja, não. Talvez você se sinta ofendido se caiu em algum desses critérios, mas eu estou falando essas coisas para você repensar, e se está enganado, rever os conceitos, rever as coisas, tomar uma decisão, tomar um rumo, uma postura diferente.